Olá, tudo bem? Professor Felipe Ferraz Merino, novamente aqui com um tema interessante. Hoje nós vamos falar do tema de introdução ao estudo do direito. Um livro que eu indico para vocês é o autor Paulo Nader, de Introdução ao Estudo do Direito. É um livro muito bom. Tem outros autores também, né? Que é o Miguel Reale, né? Que também é um bom livro que vocês podem utilizar, Lições Preliminares de Direito. O que nós vamos falar aqui com relação ao direito? Toda a parte inicial, os conceitos, né? E aí, primeiramente, eu pergunto para vocês, o que é direito? O que é direito na opinião de vocês? Né? Muitas vezes as pessoas acham que direito é lei, né? Outras pessoas acham que direito é justiça. E aí nós temos o quê? Vários conceitos de direito. E o direito pode ser visto de uma forma ampla, né? Se nós formos falar do direito positivo, nós vamos entender o quê? Que o direito é norma, que o direito é lei, o conjunto de normas de uma determinada sociedade. Mas se nós formos falar de direito natural, por exemplo, nós vamos entender que o direito é uma coisa muito antiga e que já existia mesmo antes de existir lei. Porque antes nós tínhamos nas tribos em que os homens viviam em comunidade e eles tinham regras de costume. E essas regras de costume social já eram regras de direito, embora não fossem escritos, né? Aristóteles dizia, onde está o homem, está a sociedade, e onde está a sociedade, está o direito. Por quê? Porque o homem tem hábito de viver em sociedade, e quando ele vive em sociedade, ele tem normas de convivência social, mesmo que sejam aquelas normas costumeiras, há muitos anos atrás, né? Uma das primeiras leis escritas, nós temos a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, já deve ter ouvido falar nisso. O Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi era uma lei muito arcaica, vamos dizer assim, antiga, e que é muitas vezes absurda, né? Se alguém matasse, por exemplo, um membro da sua família, pelo Código de Hammurabi, você teria direito a matar um membro da família da outra pessoa. Se alguém furasse o seu olho, você podia furar o olho dele, ou seja, era uma troca, né? Na verdade, esse Código de Hammurabi era um código muito violento e absurdo. Se alguém tinha uma dívida com você, por exemplo, o Código de Hammurabi dizia que você podia jogar pedras na janela dessa pessoa e contar para todo mundo que essa pessoa tinha essa dívida com você, ou seja, eram normas absurdas. Nós tivemos também a lei das 12 tábuas e nós temos também algumas coisas muito antigas previstas na Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, né? Que falava a questão de você dividir a colheita com os órfãos e com as viúvas, por exemplo. Tinham lá algumas previsões de direitos sociais. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, ou seja, algumas regras que vêm deste direito natural, né, que nós falamos de direito natural, quando ele vem das raízes, quando ele vem dos costumes, quando ele vem da religião, ele também é considerado como direito, né? Então nós temos o conceito de direito natural, temos o conceito do direito positivo. Qual é o direito aplicado no Brasil? É o direito positivo, é o direito norma, é aquele baseado na legislação, né? Hoje o direito já está consolidado na sociedade. Nós temos aí normas de todas as naturezas, né? Nós temos normas de natureza civil, penal, trabalhista. Temos códigos específicos para cada direito. Temos também tribunais específicos para cada direito. E o direito é uma profissão muito interessante, muito fascinante até, eu diria. Por quê? Porque o direito te permite um leque muito grande de opções de atuação profissional. Você pode ser advogado, pode ser oficial de justiça, você pode ser juiz,
procurador, promotor, delegado da civil, delegado da federal, agente de polícia federal, ou seja, todos essas profissões, concursos públicos, auditor fiscal, auditor da fazenda, por exemplo, todas essas profissões são profissões que você pode exercer após estudar o direito, pode concorrer a esses concursos públicos tendo formação em direito. Então o direito te dá uma visão muito boa, tanto para atuar na iniciativa privada como advogado, né, como atuar também na área pública. Tá? Então essa é a amplitude do conhecimento do direito. E aí, algumas coisas nós temos que entender inicialmente para compreender o direito e não misturar o direito com mera opinião, né? Por quê? Porque nós temos o nosso juízo de valor. O juízo de valor é o quê? É minha opinião sobre determinado assunto. E aí nós temos a questão moral também, né? Então, qual a diferença do direito e da moral? É claro que muitas coisas que são ilegais são imorais. O estupro é ilegal e é imoral. O sequestro é ilegal e é imoral. O homicídio é ilegal e é imoral. Ou seja, aquelas normas que já foram tuteladas pela sociedade como normas protegidas pelo direito penal, a maioria daquelas normas, além de protegerem a sociedade, elas também foram normas elencadas de cunho moral pela sociedade. Mas nós temos coisas que são puramente moral e que não são direito. E aí nós temos que separar. Nesse ponto, a moral do direito. Por exemplo, o crime de adultério que existia, que foi abolido já há mais de 10 anos, deixou de ser crime, não é? Hoje o adultério, por exemplo, não é um crime. Pode ser considerado uma imoralidade, mas não um crime. Aí nós dividimos algo, por exemplo, que pode ser considerado como imoral, mas não é crime, né? Bom, por que eu tenho que entender a questão de juízo de valor e por que eu tenho que entender a questão de direito e moral? Porque ao analisar o direito como técnico, ao analisar o direito, vamos dizer, de uma forma imparcial, para que você possa ter êxito numa causa, nós temos que utilizar aquilo que está previsto na legislação, tutelado como direito. Por isso que nós temos que observar a questão de uma forma mais técnica. Muitas vezes uma situação vai ser injusta para um, mas justa para o outro. Por exemplo, se você é colorado e o Inter perde, você vai achar que é injustiça. Se você é gremista e o Inter perde, você vai achar que é injustiça. Aí não tem justiça e injustiça. Ou você está de um lado ou você está do outro, tá entendendo? E quando você tem a lei, e a lei fala exatamente aquilo que está previsto na lei, aí nós temos o quê? Que seguir a norma, seguir a lei, mesmo ela sendo justa ou não. Por exemplo, nós temos uma questão, várias questões aí, que, embora sejam legais, as pessoas não consideram justo. Por exemplo, quando tem um homicídio e o homicida é condenado, quando esse homicida é condenado a uma pena muito alta, a família do bandido pensa assim, nossa, coitado dele, isso é injusto. E quando a pena é muito baixa, a família daquela pessoa, da vítima, fica pensando também, isso é injusto, porque a pena foi injusta. Então nós temos a questão de justiça, injustiça e de direito. Direito nem sempre vai fazer justiça. Nós temos as leis dentro de um princípio de igualdade para a sociedade que devem ser seguidas, né, dentro das normas que nós temos na nossa sociedade, porque as nossas normas são feitas de acordo com nossos valores, não é? Nós temos outros países, cada país tem o seu direito diferente. Estados Unidos tem estados, né, com direitos diferentes. Nós temos a Europa, os países da Europa. Cada país tem o seu direito e a sua autonomia completamente separado, completamente diferente, dentro dos valores sociais daquele país. Então, por mais que você ache que algo é imoral, você não pode considerar que aquilo é ilegal. Por exemplo, se você é uma pessoa muito conservadora, não é? Se você é uma pessoa muito conservadora,
e vê um casal beijando na rua, por exemplo, você vai achar, olha, isso é imoral, né, vamos dizer assim. Se você é uma pessoa mais liberal e vê um casal beijando na rua, vai dizer, não, isso é normal, né? E aí nós vamos falar também de casal homossexuais, pessoas né, que são de mesmo sexo. E aí nós vamos também mexer com esses tabus. E aí, né, nós vamos ter diversas opiniões de pessoas que vão condenar aquilo, vão reprimir isso muito, né, achar que isso é muito errado, é muito imoral, não é? Dentro dos seus princípios de juízo de valor pessoal, dentro dos seus princípios de valor familiar e religioso. Agora nós temos que entender o quê? Que isso não é crime. Se não é crime, não está tutelado pelo direito. Se não está tutelado pelo direito, é mera opinião de cada um de acordo com o seu juízo de valor. Eu não estou dizendo que o que está certo está errado, não é isso. O que eu quero dizer para vocês é que as pessoas têm opiniões diferentes, as pessoas têm visões diferentes de atitudes, de gestos, de ações que nós temos na sociedade. E dentro dessas atitudes e gestos diferentes, né, para o direito só é condenável aquilo que estiver previsto como ilegal. Aquilo que não for ilegal, aquilo que é visto só como imoral, não vai ser tutelado pelo direito, porque o direito não vai intervir nessas coisas que são de relações pessoais, né, por exemplo. E aí nós temos, por exemplo, o homem, aquele homem que vai numa festa final de semana e fica com várias mulheres. Aí o que a sociedade machista diz? Ah, ele é o garanhão, né, vamos dizer, né? E se a mulher fizer a mesma coisa, o que o homem diz? Alguns homens machistas vão dizer, ah, ela é galinha, não é? Aí eu pergunto, existe alguma lei que proíba você ficar com mais de uma pessoa na festa? Não existe. Então o que eu estou mostrando para vocês aqui? Que direito e moral são coisas diferentes. Opinião moral, opinião de moralidade é uma coisa pessoal. Cada um pode ser ator. Não estou dizendo o que está certo e está errado. Meu objetivo aqui é simplesmente esclarecer para vocês que as pessoas podem ter opiniões diferentes, podem ter visões diferentes, mas desde que guardem para si, desde que não ofendam os outros com essas opiniões. Por quê? Por quê? Porque são coisas que não estão tuteladas pelo direito como ilegais. Então aí nós temos que separar o direito e a moral. Quando você não cumpre uma norma que está tutelada pelo direito, você vai ter o quê? Uma penalidade, uma multa, uma prisão, determinação de pagar indenização, por exemplo. Agora, quando você infringe algo que não está tutelado pelo direito, que é algo apenas considerado como imoral por certas pessoas da sociedade, não existe uma penalidade, não existe uma sanção pelo Estado. Então essa é a principal diferença básica entre o direito e a moral, quando eles andam, não é, de formas inseparadas, coisas que são puramente consideradas como imorais, mas não são ilegais. E a diferença do direito positivo do direito natural é que o direito positivo, para ele, sempre tem que ter uma norma, seja uma lei, um decreto, uma resolução, um estatuto. Esse é o direito positivo, é o que é aplicado no Brasil. E o nosso direito natural, o outro conceito de direito, né, que é o direito natural, é aquele direito que é baseado nos costumes, né, nos valores, nos princípios, nos ideais, mas não há necessidade de estar previsto na lei, né? O direito natural ele está previsto muito mais na cultura, na sociedade, do que na lei. Para o direito natural não há necessidade de lei. Mas aí essas são teorias de direito. E o direito que é aplicado no Brasil é o direito positivo, é o direito normativo com base nas normas, tá? Uma outra questão que eu quero colocar para vocês aqui importante é a diferença do direito, as fontes do direito. Isso é muito importante. Por quê? Porque se você não tem uma fonte de direito, é mera opinião sua. Sempre, né, quando aí nós temos as fake news, a tal das fake news aí que rolam aí, né, pelas redes sociais, né? Sempre que você busca uma informação e você passa a informação, ela tem que ter uma fonte.
E para uma informação jurídica ser verdadeira, ela tem que citar o número da lei, o número da medida provisória, o número do decreto, ou a fonte oficial de onde saiu aquilo. Site do Ministério da Fazenda, site do Ministério da Previdência Social, site da Presidência da República, site da Caixa Econômica Federal, ou seja, site dos órgãos oficiais, os sites oficiais, né? Então, a fonte de informação para a pesquisa de direito tem que ser uma fonte oficial para que ela seja válida dentro do estudo do direito. Tá? Às vezes a pessoa diz, olha, eu descobri que mudou isso. Tá, mas como é que você descobriu? Uma pessoa sentou do meu lado do trem e me falou. Não, isso não é informação. Informação é algo que você consiga verificar aquilo de uma forma válida. E as fontes do direito, a principal fonte do direito é a lei, né? A lei é a principal fonte do direito, é de onde sai o direito, essa é a principal fonte do direito. Mas o direito também se origina dos costumes e dos movimentos sociais. Por quê? Porque os costumes e movimentos sociais podem impulsionar a modificação do direito. Vou dar um exemplo aqui, a Lei Maria da Penha, né? A Maria da Penha, foi uma senhora que foi muito agredida pelo ex-marido, sofreu muito com isso e ele acabou não sendo condenado a nada. Ou seja, ficou por isso mesmo, porque na época tinha-se a visão de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tinha a visão, mas mudou. Pelo que a Penha passou, ela lutou pela modificação da lei, e aí nós temos a Lei Maria da Penha, que justamente pune efetivamente o marido que agride a mulher, ou o namorado que agride o namorado, enfim, aquelas pessoas que têm relacionamento, né, dentro de um relacionamento, que se agridem, né, e aí protege, né, a mulher muito mais do que protegia antes, né. A questão da Lei Carolina Dickmann também, por exemplo, foram fotos, né, que vazaram dela pela internet, não existia uma legislação específica, ela foi para a mídia, houve manifestação, e aí criaram a Lei Carolina Dickmann, justamente para proteger essas fotos pessoais da gente que podem estar aí nos sites, fotos de nudes, enfim, né, que não pode estar divulgando esse tipo de foto. Então a lei pune isso já. E aí nós temos uma série de leis. As mulheres, por exemplo, não tinham direito à igualdade. A mulher não podia trabalhar, a mulher não podia votar, a mulher não podia nada, né? E aí a mulherada foi para a rua, fez toda aquela manifestação, bateu, enfim. E aí a Constituição Federal disse: homens e mulheres são iguais perante a lei. A mulher passou a ter todos os direitos em 88, porque antes não tinha, né? Essa juventude de agora está acostumada com toda a igualdade e liberdade da mulher, mas antes a mulher não tinha essa liberdade. A mulher para trabalhar tinha que ter autorização por escrito do marido, a mulher para estudar tinha que ter autorização do marido, autorização do pai, porque não podiam fazer essas coisas, né? Então, os movimentos sociais, as lutas sociais do povo, elas muitas vezes geram a mudança na legislação, porque a principal fonte é a lei, que é feita pelo Congresso Nacional, pelos deputados, senadores, presidente da República, aquelas pessoas que têm iniciativa, não é, para fazer a lei. Nós temos leis no âmbito nacional, no âmbito da União, e lei também no município e no estado. Todos têm competência legislativa de acordo com o seu interesse local, não é? Mas essa legislação, embora seja feita pelos políticos, ela é impulsionada pela sociedade, porque a sociedade muitas vezes cobra a transformação, a mudança, a atualização da lei, que muitas vezes está arcaica, muita coisa tem que mudar, não é? A gente precisa melhorar muito ainda ao exemplo de outros países que estão na nossa frente do Brasil, não é? A legislação nossa precisa, sim, ser atualizada. Nós temos coisas aí que são muito antigas. Tá? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês aqui é a diferença de direito público e direito privado. Tá? Qual é a diferença do direito? O que é direito público? O direito público é aquele que é feito inteiro ou predominantemente de normas de ordem pública. Né? Exemplo, direito penal, direito constitucional. E o direito privado, ele é inteira ou predominantemente feito de normas privadas. Por exemplo,
o direito civil, o direito empresarial. Qual é a diferença do direito público e privado? Direito público e privado, a diferença é que o direito público ele é indisponível e o direito privado ele é disponível. Qual é a diferença? Por exemplo, se você está limpando a sua arma em casa e mata um amigo, sem querer, todo mundo que sabe que ele é seu amigo, você não queria matar ele, mas você matou ele sem querer, tá? Você vai responder um processo criminal. É claro, no final é provável que você seja absolvido, né? Que foi um acidente, enfim. Você vai comprovar lá que foi um acidente, mas você vai responder um processo criminal. Por quê? Porque o direito público ele é indisponível. O delegado não pode dizer assim, ah, tá, vocês eram amigos, arquiva isso. Né? Tem que seguir o processo. Por quê? Porque houve uma morte, houve um homicídio. Se você matar um ladrão que entrou na sua casa, pulou, então invadiu a sua casa, você matou o ladrão. E legítima defesa, porque ele estava invadindo a sua casa. O cara quebrou sua janela, entrou armado na sua casa, você deu um tiro na cabeça e matou. Vai responder processo. Por quê? Porque o direito público é indisponível, ele tem que ser apurado. Já o direito privado, não. O direito privado é uma coisa que você escolhe. Por exemplo, se alguém bateu no seu carro, tá? Alguém bateu no seu carro, ninguém se machucou, mas só amassou o seu carro, tá? Aí você olha e diz assim, porra, eu vou gastar isso aí, R$500, deixa pra lá, nem vou fazer processo, ó, tchau amigo, deixa assim. Você pode deixar pra lá, não fazer processo? Pode! O direito privado ele é disponível, se você quiser você faz o processo para cobrar, se você quiser não cobra. Uma loja, você está devendo uma loja, né, por exemplo, e aí o dono da loja pode entrar com uma ação de cobrança judicial. Ou ele pode deixar para assim, essa dívida é pequena aí, vou acabar gastando mais com o advogado. Deixa isso daí para lá. Pode, por quê? Porque o direito privado ele é disponível. Se você quiser, você entra com a ação ou não entra com a ação. É uma escolha sua. Essa é a diferença do direito público e do direito privado. A diferença básica de um para o outro, tá? Com relação às fontes de direito, gente, nós podemos dizer o seguinte. As principais fontes do direito são a doutrina, a lei, a jurisprudência, os livros jurídicos, decretos, principalmente aquelas fontes de normas legais que são publicadas no Diário Oficial. Eu sugiro para vocês, como consulta sempre, 2 sites muito bons para você consultar a lei, que é o da Presidência da República e do Senado Federal. Pode entrar lá que lá vocês efetivamente vão ter a legislação oficial, né? Uma informação boa das normas, sem distorções. Gente, se inscrevam no meu canal, apertem ali no sininho para vocês terem sempre mais vídeos atualizados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de introdução ao direito. Hoje eu quis falar das questões bem básicas e iniciais do direito, para quem está começando a entender esse estudo. E depois a gente vai aprofundando um pouco mais e seguindo, falando de outras questões. Se tiverem dúvidas, podem enviar, que eu respondo. Um beijo, um abraço do professor Felipe Berino.